setembro, eu e a Renata embarcamos para a Bahia e você foi com a gente para Salvador no Encontro Nacional da Fé. Todo ano, os empreendedores da fé se reúnem para se inspirar com mais projetos e iniciativas de amor ao próximo. Também é um momento muito importante para lembrarmos do nosso objetivo maior, levar Jesus a todas as pessoas e apressar a sua volta. E por lá nós tivemos muita música com Arautos do Rei, mensagens marcantes com a doutora Rosana Alves e, é claro, muitos testemunhos inspiradores. Vem relembrar junto com a gente. Bárbara, o Encontro Nacional da Fé é o ponto inicial de tudo que mostramos aqui. É durante este evento que os empreendedores se comprometem a ajudar os projetos e a fazer com que cada história contada seja escrita a partir de uma nova perspectiva. Agora você vai rever o projeto desenvolvido pela professora Nair, que recebeu o apoio que tanto precisava no encontro. E também vai se emocionar com a Bárbara, que falou um pouco dos resultados deste evento. No Mato Grosso do Sul, é com crianças e adolescentes da etnia Caduel que a professora Nair tenta reconstruir uma comunidade adventista. Compramos uma moto, 2009, uma moto alta, e fazemos isso de moto. Então, quando a estrada está ruim, eu não consigo subir com meu marido engarupado. Então, ele sobe na moto e eu subo a serra a pé. E conversando com Deus, né? Mas é assim. É um grande desafio geográfico e também de respeito à cultura e identidade de outro povo. Nós procuramos realmente respeitar isso, colocar isso para eles de uma forma onde eles se sintam valorizados fazendo o trabalho deles, mas também levando a mensagem de Deus, né? Olha, o maior sonho hoje é ter um local onde a gente possa reunir com essas crianças, fazer o trabalho desbravador, mas também de ser um local onde a gente possa cultuar, fazer o culto, fazer as nossas meditações. No Encontro da Fé, Nair foi surpreendida com um empresário que se comprometeu em construir o tão sonhado local que tanto precisa. Acabou de terminar o Encontro Nacional da Fé 2023 Perseverantes aqui em Salvador. Eu estou assim extremamente emocionada, porque agora no final a gente recebe o resultado de todo o nosso trabalho, né? O resultado, o valor das doações que os projetos vão receber. E eu estou muito emocionada porque cada apresentação que a gente faz aqui é com muita oração, porque a gente sabe da necessidade e alguns dos projetos que eu tive a oportunidade de entrevistar e apresentar, eles receberam a doação que eles precisavam e essa é a nossa motivação. Isso é o que nos move no Fé em Ação. Esse é o nosso objetivo, cuidar de pessoas e abreviar a volta de Jesus todos os dias. De Salvador, seguimos para o Rio de Janeiro. Por lá, o projeto Música Esperança tem feito surgir novas melodias e dado um propósito para a vida de crianças carentes. A cultura e a arte têm esse potencial. O detalhe é que, para que isso aconteça, os irmãos Enio, Nema e Gabe oferecem tudo o que tem de mais precioso: tempo, talento e recursos. Vocês se entrosaram com a irmã, né? Porque quem começou tudo isso é a irmã que mora nos Estados Unidos, né? Que é a Gabe Benalho, né? Conta um pouco dessa história, como é que vocês conheceram o projeto, se aproximaram dele e estão fazendo diferença para tanta gente? Começa, vamos lá. Essa foi muito interessante porque eu fui ao culto na igreja da Barra da Tijuca, onde eu frequento, né? E aí, nesse dia, chegou o senhor Edélcio com mais um outro senhor, pode ser eu esqueci o nome dele agora, não me viu. E ele estava falando sobre o projeto Casa da Esperança. E Acho que o Jonas Pinho, não é não? O Jonas Pinho foi o pastor que foi fazer um batismo nesse dia. E a minha irmã falando comigo no link, ela assistindo ao culto junto comigo, ela falou assim: procure o pastor Jonas Pinho, que ele era amigo do nosso pai, lá em Brasília. E aí foi uma comoção daquelas, né? O nosso encontro, que ele não me conhecia, ele me lembrava de mim eu mais jovem, né? E aí nós vimos, ela viu e me chamou a atenção, tanto a mim quanto a ela. E ela se propôs a que eu entrasse em contato.
ela mesma providenciou o contato com o senhor Adélcio e ela fez a doação de 40 violinos e 10 ukeleles e para começar, 20 ukeleles, né? Para começar esse projeto. Então unimos nós, irmãos, em prol desse lindo projeto da Casa da Esperança. Como é que você entrou nele? Eu fui o último a saber. Ela fez uma brincadeira interessante. Olha, desculpa eu não ter tido de avisar antes, mas eu já o convidei e já o incluí no programa como professor de violino. Aí contou essa história do Nema e ela falou que ela ficou impactada por ter visto o que foi mostrado, porque nesse programa mostrou uma ação da Casa Esperança, o banho na rua, as crianças, as famílias, o cuidado da higiene, alimentação. E ela citou muito a história do banho, que ela ficou impactada, que tinha uma van com banho quente e frio, um kit que as mulheres recebiam, e ela virou e falou assim, falta música ali. Então, me moveu buscar um contato para saber de que forma poderia contribuir. Eu estou convidando vocês, irmãos, para interagir com esse projeto, para que a gente possa fazer ali a diferença com aquilo que a gente recebeu do nosso Pai, Deus e esse talento todo que nós temos para compartilhar. Depois da doação dos instrumentos, Gabe, Nema e Enio se envolveram ativamente com o projeto. Olha a Gabe dando aulas de música à distância. Ela é uma musicista brilhante, vencedora de concursos internacionais, professora da Universidade do Novo México nos Estados Unidos e dedica tempo, dons e recursos financeiros para manter esse projeto. Eles marcam a vida dessas crianças de maneira única e todos os dias, e por meio das melodias também escrevem novas histórias. Pastor Jonathan deixou sua marca na comunicação do Brasil e depois seguiu para países da África, Rússia e Ucrânia, que recebe mensagens de esperança da TV Novo Tempo, mesmo em meio à guerra. Um trabalho que deixou muitos frutos. A Ucrânia, pelo que eu sei agora que está em tempos de guerra, sim, se não fosse os meios de comunicação, a igreja estaria completamente esfacelada, né? Ainda os meios de comunicação é que são um meio de as pessoas terem contato, né? Entre elas, né? Inclusive o programa chamado Anjos da Esperança, lá que a gente levou o nome, né? Depois um outro formato, ele é usado justamente para angariar coisas para as pessoas que estão sofrendo com a guerra. Nossa, vamos voltar lá para a África. O nosso tempo está meio curto, Sim. Mas vamos falar um pouquinho da África, porque a África também é um ambiente que precisa chegar à palavra de Deus e tem sido fértil. Como é que foi a sua participação até o seu jubilamento? A África é um desafio. Aliás, tem sido um desafio muito grande para muitos missionários que lá vão para lá. Lá a gente descobre também que não é só missionário da Igreja Adventista do Sétimo Dia, são missionários cristãos. Isso é importante. Nós temos histórias lindas lá de pastores e padres e missionários de diferentes confissões religiosas com um único objetivo: levar o cristianismo, o evangelho àquele povo que não conhece, porque tem muito misticismo, muitos problemas ali. E a gente presenciou isso. Essa questão do bem contra o mal é muito visível lá. Sim. Essa guerra espiritual. E nós chegamos lá em 2015. Foi o primeiro ano nosso lá em Nairobi, e ao sairmos, fico feliz porque temos nosso canal que abrange todo o Quênia, que é o Hope Channel Quênia. A maioria dos programas são em Swahili e em inglês, são as duas línguas oficiais do país. Como é que é? Swahili. Swahili. A Catiúcia é cirurgiã dentista. Sempre carregou no coração o desejo de ser voluntária e logo nos primeiros anos de atuação na área já embarcou para a missão. Essas experiências mudaram sua vida de muitas maneiras. Aqui no Brasil, ela também atua no projeto Sorrisos do Bem, cuidando de pessoas carentes no Rio de Janeiro. Um exemplo de altruísmo e amor ao próximo. Não adianta você querer ser missionário, quero ser, e de repente você decide ir para um país. Você precisa conhecer a cultura daquele país, você precisa ter uma entrada, você precisa ter uma liberação para você atuar, né, na sua profissão. E aí eu conheci esse grupo e eu falei, eu quero ser voluntária. E eu senti o desejo
naquele momento de ser voluntária. Estava com 23 anos, tinha acabado a faculdade, e nos Estados Unidos que eu tomei essa decisão. Ah, então foi no momento já que você estava iniciando a sua carreira. Isso. E veio no sangue. Dali você partiu para outros lugares do planeta. Foi. Que lugares que você foi, assim? Então, dali... Te impactaram mais? Foi o primeiro lugar, certamente, porque eu não imaginei que eu fosse morar numa selva. Eu tive o desejo, mas quando você vai viver aquilo é outra coisa, né? Então, eu me voluntariei e eles falaram, a gente está precisando de um cirurgião dentista na Guiana para trabalhar. Lá tem um hospital adventista, você vai trabalhar no hospital adventista. Só que quando eu cheguei lá, já tinha um americano dentista no hospital. Ele ia entrar de licença e aí eu ia assumir o cargo, mas antes disso eles queriam que eu fosse morar nas comunidades, na mata, na selva, para atender os índios mesmo. E é um país muito, muito miserável, muito pobre. Tanto que a gente, para fazer os atendimentos, a gente ia de aviãozinho monomotor, porque não tem estrada, não tem rodovia, ou era barquinho mesmo, ou de aviãozinho monomotor. Foi bom para você? Eu né? acho que eu era uma pessoa um pouquinho arrogante. Aquilo ali foi uma lição de vida, assim, para mim. Foi muito importante. Você leva para a vida inteira. Eu mudei. Ali eu mudei. O Projeto Sorriso surgiu em 2013, com o propósito de fazer o bem aos necessitados. Eu fui idealizadora do Projeto Sorriso, eu digo que nível Brasil. E por uma coincidência da vida e destino, meu primeiro paciente foi uma criança especial no momento de vida, com uma anquilose, uma deficiência de mandíbula, que tinha 14 anos e pesava 27 quilos. Então precisava urgentemente ser operada. Ela morava num orfanato. E a primeira pessoa que veio na minha cabeça foi a Catiúcia, que é uma cirurgiã bucomaxilo, junto com o marido dela, que também é um cirurgião bucomaxilo, Augusto. E eu pedi para eles me ajudarem pela história de vida da Catiúcia, de muitas missões. E acho que foi Deus que nos uniu, nos colocou essa anjinha para ser operada por nós e ser a nossa embaixadora do projeto. E uma missão nova começou ali ao longo de 2013 até agora, 2023. A experiência de ser a primeira foi, assim, muito impactante na minha vida, né? Até porque eu, primeiramente, fiquei, assim, foi uma coisa muito rápida que eu fiquei sem saber, sabe, se realmente era verdade, se realmente estava acontecendo. Porque foi uma coisa de uma hora para outra. E quando a Catiúcia falou que eu poderia voltar, trazer meu sorriso de volta, eu fiquei assim muito empolgada, né, por conta de que só de pensar que eu ia poder sorrir de novo, que ia trazer uma condições visualmente, né, porque meu rosto era totalmente deformado, e eu fiquei com uma felicidade assim enorme, sabe, muito difícil de explicar o quanto eu fiquei assim impactada. A Catiúcia é uma pessoa única. Ela faz as coisas de coração, pela essência dela, pela posição dela, pela vida que ela se dedica a isso. Ela de fato não precisa fazer isso. E eu falo de mim um pouco de uma forma similar. Então a gente deu essa liga, essa afinidade de trazer esse projeto para a realidade. A gente mete a mão na massa, a gente chega e atende, a gente chega e participa, a gente vive a vitória e muitas vezes a decepção do paciente, que não é sempre que a gente acerta, né? Eu sempre falo que na vida ganha quem erra menos. E a gente tenta superar com eles as dificuldades, porque a expectativa está ali na mão deles e, na verdade, na nossa mão. A missão muitas vezes pode nos levar para países distantes, como foi o caso da Catiúcia, ou nos apresentar uma cadeira, papéis e muitas decisões que vão conduzir o futuro do país. Eunice Miquiles foi a primeira mulher a romper a exclusiva atuação de homens na Câmara Alta do Poder Legislativo Federal, o Senado, e a única adventista do 7º dia no cargo. Levou para Brasília sua missão, testemunhou de Deus e por onde passou deixou sua marca. Ela cursou pedagogia e enfermagem no Colégio Adventista e também atuou como professora da rede. Eunice é filha de Teófilo e Edith Berger. Ambos trabalharam para a Igreja Adventista do 7º dia. No Nordeste, Teófilo ficou conhecido pelas ações humanitárias em regiões carentes. Ele deu a vida pelo ministério pastoral. Infelizmente, por conta das viagens missionárias, contraiu febre tifoide e morreu.
Eunice perdeu o pai aos 10 anos de idade e foi resiliente o suficiente para enfrentar com a família a ausência paterna, a pobreza e tantas outras dificuldades até chegar ao Senado. Eunice escolheu a política como seu campo missionário para lutar pela liberdade religiosa, respeito às crenças individuais, a Amazônia e direito das mulheres. Sexta-noite tem um grupo de estudos da Bíblia na casa de Eunice. Ela faz do próprio lar um ambiente aconchegante para receber amigos e dividir a palavra de Deus. Normalmente, com a idade, as pessoas querem um pouco mais de privacidade, querem ficar um pouco mais reclusa, né? Mas no caso da irmã Eunice, o que ela gosta é de gente. Ela é empreendedora. Porque empreendedor você pode ser em qualquer área de atuação da tua vida, né? Seja sendo funcionário público, ou seja sendo um profissional liberal ou um empresário. Então é uma pessoa que coloca uma visão à frente do que muitas outras pessoas não conseguem enxergar ou não têm uma percepção de mundo, né? Eu tive o privilégio de conhecer uma igreja que já tem pelo menos uns 20 anos e ela comprou o terreno, ajudou no processo de construção e hoje existe uma comunidade que se reúne ali e vira e mexe eles recebem também um auxílio para poderem continuar suas atividades. Então a missão está no coração da irmã Eunice. Nós fomos criados, os 4 filhos, dentro de uma ideia de responsabilidade ética, responsabilidade social e responsabilidade religiosa. E aí, quando isso era, vamos dizer, ministrado no âmbito doméstico. Quando ela vai para a política, ela leva essas ideias, ela leva esse modus operandi. As únicas bandeiras que Eunice levantou foi da justiça e do valor humano. Ela não queria competir. Eunice desejava apenas um mundo mais justo e igual. Seu discurso pode ter sido suprimido por um tempo. Porém, na sociedade atual, ele ecoa. Em um país de diversidade, deu exemplo de como exercer a tolerância e o respeito. Aos 94 anos, segue sendo uma mulher de muita fé, quebrando barreiras e abrindo caminhos para as novas gerações. Eunice Micheli, sem dúvidas, é uma inspiração. Uma mulher que marcou a história, fez a diferença e que merece todo o nosso respeito e também a admiração. Obrigada, Renata, por nos levar por toda essa retrospectiva, que foi bem emocionante. O Fé em Ação chegou ao fim, mas você pode acompanhar a gente pelo NT Play quando quiser. Esse programa também está no YouTube. Acesse agora, youtube.com/Fé em Ação NT. Você pode rever esse e outros programas quando quiser. Semana que vem tem um novo projeto aqui no Fé em Ação. Uma ótima semana e até mais!